Galera, os algarismos significativos são números que a gente leva em conta todos os números daquele elemento. Por exemplo, se eu tenho 42,153, certo? Eu tenho que levar em conta todos os números que estão ali, tá bom? Esses tipos de números são muito utilizados em experimentos por conta da medida de imprecisão em certos experimentos, tá bom? Então, por exemplo, preste atenção. 3 alunos mediram o comprimento de uma folha de papel. Aí a gente tem aqui João, Maria e Zé, certo? João com 30 centímetros, ou seja, 2 algarismos significativos, certo? Maria com 29,7 centímetros, ou seja, 1, 2, 3 algarismos. E Zé com 4 algarismos aqui, ó, certo? Então a gente tem que um algarismo significativo, tá? É o número que expressa a medida de forma confiável. A gente tem que considerar todos os números, tá certo? Basicamente todos os números, ou seja, de forma confiável, de forma precisa, tá certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, João com 2, Maria com 3 e Zé com 4 algarismos, tá bom? Então sempre que falar em relação aos algarismos significativos, você vai levar em conta e deixar o número de forma confiável. Não pode deixar o número de forma duvidosa. Eu estou fazendo isso para que você crie a melhor base possível para não errar nenhuma questão, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, agora a gente vai começar aquela aprofundada, né? Por exemplo, todos os números exceto o zero são significativos, ou seja, eu vou ter 3 números aqui, tá? Onde o zero não vai fazer falta, ou seja, aqui, ó, se eu tenho 461, nós temos 3 algarismos significativos, porque se eu colocasse o zero não faria diferença. Tudo bem? E aí agora a gente tem outra, olha só. O zero, ele não é ou é significativo, no caso, certo? Quando ele está entre números não zeros, certo? Ou seja, números diferentes de zero. Se eu tenho 401, tá? O zero ele se torna significativo, ou seja, eu vou ter aqui 3 algarismos significativos, como no primeiro exemplo, tá certo? Outro caso, nós temos aqui um caso de 5 algarismos significativos. Por quê? Porque os zeros estão entre números diferentes de zero. Ou seja, contando aqui, nós teríamos 5 algarismos significativos. Tá bom? Outro exemplo, 9,03. Se o zero está entre o 9 e 3, no caso ele será significativo, totalizando aqui 3 algarismos significativos. Outra, um zero é significativo no fim de um número que inclui uma vírgula decimal. Como assim, professor? Se eu tenho aqui 55 mil, vou colocar aqui 55 mil. 55 mil contém quantos algarismos aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, certo? Então, já que o número 55 mil tem os 2 5 e 3 zeros, a gente pode dizer que ele tem 5 algarismos significativos. Por quê, pessoal? Porque se a gente tirasse esses zeros aqui desse 55, ele deixaria de ser 55 mil, certo? Então, nesse caso aqui, ele conta, tá? Então, isso significa dizer, pessoal, que os zeros à direita dos números, eles são significativos, tá certo? Já no caso, já a gente vai ver os zeros à esquerda. Os zeros à esquerda, eles não contam, tá bom? Eles não são significativos. Então, aqui a gente tem, ó, o 2, o 1, o 9, o 3 e o 0. Aqui a gente tem, de novo, 5 algarismos significativos, tá certo? Agora, pessoal, se eu tenho zeros à esquerda, zero à esquerda não vai ser significativo, ou seja, só quem conta como número ou algarismo significativo é o número 6. Outro exemplo, se eu tenho 0,709, o que acontece? Só conta como algarismo significativo 709, porque esse zero à esquerda da vírgula não conta, tá bom? Não esqueçam disso mais nunca. Agora, se eu tenho um número e neste número ele não tem vírgula, galera, o zero ele deixa de ser significativo, tá bom? Ou seja, só quem vai ser algarismo significativo aqui é o 1. Agora, se tivesse uma vírgula aqui,
nós teríamos 5 algarismos significativos, tá certo? Pessoal, agora quando a gente entra em operações com algarismos significativos, a gente tem que levar em conta o seguinte, por exemplo, a gente vai trabalhar com adição aí, ou com multiplicação ou divisão, tá? Quando a gente trabalha aí com multiplicação ou divisão, certo? A gente tem que levar em conta o fator que possui a menor quantidade de algarismos significativos. Então, ele é quem vai estabelecer a quantidade de algarismos que a gente vai colocar na resposta. Então, vamos ver o exemplo. No produto, a gente tem aqui 2,7 centímetros vezes 1,11, multiplicando também 3,1415, tá? Galera, qual é o fator aqui que tem a menor quantidade de algarismos significativos? O primeiro aqui, ó, só tem um, que é o 7. Então, na resposta, a gente só coloca um algarismo significativo após a vírgula. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó, no quociente. A gente tem aqui em cima 3,14, 2 após a vírgula. E embaixo, tá? A gente tem 0,23. Tá? Quem é que vai prevalecer? O que tem menos. Então, a resposta a gente coloca 2 algarismos significativos após a vírgula. Tudo bem? Agora, no produto, de novo, ó, 8,2 vezes 1,5. Consequentemente, só tem um após a vírgula, um após a vírgula, vai ficar um após a vírgula. Tudo bem? Agora, em soma ou subtração, a gente utiliza a mesma regra, pessoal. A gente vai utilizar o fator que tem menos, tá? Ou seja, no primeiro exemplo aqui, a gente tem um 2,2 mais 1,53, certo? Resultado, 3,73. Galera, a gente vai arredondar para quanto aqui? Fica 3,7, tá certo? A gente vai utilizar o que tem menos, tá? O fator que tem menos, tá certo? Tudo bem? Vamos para o próximo, ó. 54,567 mais 2,34 igual a 36,907. Galera, quem é o que tem menos aqui? É o 2,34, não é? Então, a gente só vai utilizar duas casas após a vírgula. Sendo que, como o 7 aqui, ele está mais próximo, então a gente só faz arredondar para 36,91, tá? Já já a gente vai estudar os termos de arredondamento, tá certo? Galera, agora nós entraremos em arredondamento. Eu peço que você preste bastante atenção, porque esses termos de arredondamento vão funcionar tanto na parte de matemática quanto na parte de física para vocês, tá certo? Então vamos lá. Primeiro termo aqui, galera, quando o próximo dígito é 4 ou menor, tá? O dígito anterior não é modificado. Como assim, professor? Tem aqui um exemplo, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui 80, certo? Vírgula 87351. Galera, esse termo aqui 3 é menor que 4. Então, daqui para a direita, a gente pode tirar. Vai ficar somente 80,87. Tá certo? Ou seja, 4 ou menor, diga tchau. Tá bom? Agora, 1,875377. Galera, menor que 4 aqui, ó. O que que a gente faz? Diga tchau, tchau. Tá certo? Menor que 4, diga tchau. E aí prevalece os termos anteriores, tá bom? Olha só, mais uma regra e muito importante. Quando o primeiro número a ser cortado é maior ou igual a 5, o último dígito remanescente é aumentado por 1. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui, ó, 5,459672. Galera, a gente pega a partir do 9 aqui, ó, isola, tá certo? Porque ele é o que? Maior ou igual a 5. E aí, galera, a gente faz o quê? Diga tchau e vai acrescentar 1 aonde está o 5, tá certo? Então, a gente fez a regra de arredondamento.